Faço parte da igreja congregacional paraibana, aqui na rua Santa Terezinha, de frente ao condomínio Tomás Moura. Estou aqui com minha esposa Leilane, minhas duas filhas, Radassa, a maior de 6 anos, e a Ana de 4 anos. Somos evangélicos há bastante tempo. Amém? Antes de dar início à palavra, eu queria louvar um louvor com vocês. E gostaria que os irmãos me ajudassem, amém? Mas com o pão da vida que desceu do céu, com a água, Pai, que jorra da rocha, a qual jamais sentiremos sede, ó Pai. Fala, Pai, com o teu povo, não aquilo que eles querem, mas o que eles precisam ouvir, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te damos louvor, que no final de tudo o teu nome venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Livro de Gênesis, capítulo 3. Amém, irmãos? Livro de Gênesis, capítulo 3.
Vamos tirar alguns ensinamentos. Abaixa só mais um pouquinho o fundo musical, não? Amém? Pode ficar sentado em nome de Jesus, irmãos. Amém? Vamos ler todo o capítulo até o versículo 21. Então é uma leitura longa. Amém? Ora, e mantenha sua Bíblia aberta mesmo após a gente encerrar a leitura. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste do fruto de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comesse da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Amém? Irmãos, esse texto, ele fala, dá para você tirar vários ensinamentos desse texto, várias lições desse texto. Mas antes de nós vermos lições, aprendermos algo com esse texto, é importante ressaltar, irmãos, que a queda do homem, a história de Eva e Adão no jardim, a serpente, o fruto comido, a desobediência, ela não é apenas uma metáfora, ela não é uma história que por trás, ela não é uma parábola.
para a gente pegar as lições desse texto, para a gente conseguir entender tudo que vai se passar aqui, nós precisamos aceitar e entender que isso aqui aconteceu literalmente. Existiu um homem criado por Deus, existiu uma mulher criada também por Deus a partir da costela do homem. Existia um jardim onde tudo era perfeito. Existia um jardim onde o homem e a mulher sempre no final da tarde tinham um encontro com Deus. E existiu o rompimento dessa comunhão através da serpente. Então Gênesis 3 não é algo fictício. Não é uma parábola que você pode interpretar como se a serpente representasse algo e o homem outra coisa. Não, isso aqui aconteceu literalmente. Apocalipse capítulo 12 vai nos dizer que essa serpente representa Satanás. Satanás está por trás disso aqui. E é importante também, irmãos, nós vemos que Gênesis capítulo 3 é a explicação de você ser como você é. Gênesis capítulo 3 explica porque eu sou como eu sou. Pecador, mortal, inimigo de Deus antes de aceitar Jesus. Sempre se escondendo agora da presença de Deus e nunca querendo um confronto com Deus. Gênesis 3 é a explicação de sermos porque do jeito que nós somos. O apóstolo Paulo vai falar: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, eu faço. Gênesis 3 é a explicação. Apenas algumas frases, alguns verbos arruinou com toda a criação. Eva viu, tomou, comeu e deu. Essas 4 ações de Eva, juntamente com Adão, corrompeu toda a humanidade. E é interessante nós pegar algumas lições desse texto, porque nós vamos ver como Satanás, ele tenta o ser humano. E nós vamos aprender com Eva aquilo que não devemos fazer. A primeira lição que eu tiro desse texto, irmãos, é que eu não posso estar aonde Deus não permitiu que eu estivesse. Eu não posso desejar aquilo que Deus proibiu. Do versículo 1 ao versículo 5, tem um diálogo de Eva com a serpente. Eva passa 5 versículos, nós não sabemos o tempo, mas conversando, dialogando com a serpente. Eva está no lugar errado, na companhia errada, e ouvindo alguém que se omite a Deus, alguém que é contrário, que coloca em dúvida aquilo que Deus falou. Ela vai dizer: é isso que Deus disse? Então a lição que nós temos que tomar, irmãos, é fique distante de onde Deus te proibiu. Quantas vezes Deus está dizendo: esse namoro não é para você? Quantas vezes Deus está dizendo: esse relacionamento não é para você? Essa amizade não é para você, mas a gente insiste. A gente quer a companhia. A Eva está no lugar errado, na companhia errada. O apóstolo Paulo vai dizer que as más conversações fazem o quê? Corrompem os bons costumes. E no versículo, irmãos, leiam comigo agora o versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Eva, quando vai responder a serpente, Eva acrescenta algo àquilo que Deus disse. Deus nunca disse que Eva e Adão não poderia tocar. Deus disse: não pode comer. Então Satanás vê essa brecha. Qual brecha? Eva não tem convicção daquilo que Deus disse. Eva não tem o domínio da palavra. Isso aqui é forte. Porque quando a gente não tem convicção, irmão Alessio, daquilo que a gente crê, nós somos enganados facilmente. Quando a gente não tem convicção daquilo que a gente crê, do que a palavra o que a palavra de Deus diz, as circunstâncias nos derrubam, as tentações nos dominam. Quando a gente não tem convicção de que isso aqui é passageiro, como a palavra de Deus mesmo fala, a gente fica interessado em bens materiais. A gente faz de tudo para alcançar os bens materiais dessa terra. Porque o apóstolo Paulo suportou, até ele dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele está sendo morto, ele está indo em direção à morte.
Mas a fé na palavra, a convicção que ele tinha, é de que isso aqui era passageiro. Quando você não tem convicção, as tentações te dominam. E nós vamos ver um exemplo. Jesus chama os discípulos e manda os discípulos ir evangelizar e pregar, anunciar as boas novas. Os discípulos voltam para Jesus e tudo alegre, diz: Senhor, em teu nome expulsamos os demônios, em teu nome todos os demônios nos submetiam. E Jesus disse: E Senhor, muitos dizem que o Senhor é Elias, é João Batista. Aí Jesus faz uma pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro tem uma revelação de Deus. Mas será que Pedro tinha convicção daquilo? Porque não adianta apenas saber a palavra. Não adianta apenas saber que Jesus é. Você tem que crer que Ele é. Pedro Machado, Pedro esse mesmo que declarou, Alessio: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro agora está diante de uma multidão, ao redor de uma fogueira, e pergunta: Tu és um deles? Pedro diz: Eu não conheço esse homem. Pedro não tem a convicção daquilo que ele sabia. Pedro não tem a convicção de que Jesus Cristo era realmente o Cristo enviado por Deus. Então Pedro nega. Não adianta, irmãos, você vir à igreja todo dia, de manhã, de tarde e de noite, saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e você não tem convicção daquilo que você prega. Então Satanás, ele olha e vê uma brecha. E Satanás até hoje ele usa isso. Sabe o que é? A insatisfação. A insatisfação. Vamos ver onde é que Eva estava. Eva estava no melhor lugar. Eva estava sobre a melhor companhia de todas. Deus estava ali todo final da tarde e ela ia lá. Deus ia lá. Eva, irmão, você está pensando que Eva tinha que cavar buraco para plantar, assentar tijolo? Não. Eva estava no verdadeiro paraíso. Mas Satanás conseguiu colocar uma coisinha na cabeça de Eva. E é isso que ele usa até hoje. Sabe o que é? A insatisfação. Ele chega para ela e diz assim: é assim que Deus disse? Quer dizer que Deus não deixou você comer daquela árvore? Quer dizer que Deus quer aquilo ali só para ele? O versículo 4, leia comigo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe, é o que ele está dizendo, porque Deus sabe que no dia que você comer, se abrirão os vossos olhos e serei como Ele. Ele está dizendo: ei, não, Deus está sendo egoísta com vocês. Deus não está dando tudo a vocês, não. Deus não quer que vocês sejam igual a eles. Olha como é perigoso a insatisfação, irmãos. Eva estava no melhor lugar, sobre a melhor companhia, estava no verdadeiro paraíso, mas mesmo assim Satanás conseguiu colocar na cabeça dela: você merece mais. Vê se não é assim hoje em dia. Glória a Deus. Vê porque os casamentos não duram. Porque na cabeça de um ou de outro diz: eu mereço mais do que isso. Vê porque muitas das vezes os jovens saem da igreja: eu mereço mais do que estar num quartinho desse aqui, sentado. Eu mereço mais do que isso. Eu mereço é namorar. A insatisfação, meu irmão, até hoje ele coloca em nós. Até hoje ele tenta com isso. A insatisfação. Então cuidado. Insatisfação não é somente você não concordar, porque não eu posso discordar de várias coisas. Então Satanás ainda hoje ele usa isso. A insatisfação. Por isso que os casamentos estão sendo destruídos. Por isso que muitas vezes é difícil os jovens negar a si mesmo, porque dizem: eu mereço mais do que isso. Satanás, você merece mais, vai viver. Vai viver, está sentado no banco da igreja. Cantores, irmãos, vocês sabiam que a maioria dos cantores, dos artistas famosos, vieram da igreja? Mas qual é a sementinha que está na cabeça deles? Você merece mais. Tem um mundo todinho aí para você conquistar. Multidões para você conquistar, fãs para você conquistar, e tu vai ficar cantando na igreja. Então cuidado com a insatisfação.
Ele diz: sereis como Deus. E nós vemos outro exemplo da insatisfação no filho pródigo. O filho pródigo tinha tudo, mas ele também, desse mesmo modelo, desse mesmo jeito: eu mereço mais, Pai, me dá minha herança, me dá meus bens. Eu mereço mais do que estar aqui dentro dessa casa. Eu vou curtir o mundo. Então cuidado com a insatisfação. No versículo 6 nós vamos ver, irmãos, a queda de Eva, no desfecho final, depois que Satanás tenta ela, convence ela, engana ela. Versículo 6 vai dizer: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Vocês já repararam que quem é que pode dizer que pecar é ruim? Ruim é a consequência. Pecar é bom demais, irmãos. Pecar é agradável. Pecado é doce. E hoje Satanás ele ainda usa um método. Vamos ver o versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se a gente for ver direito o texto, vai parecer, pastor, que Satanás está certo o tempo inteiro. Satanás diz: Deus não disse isso não. Deus sabe que no dia que você comer, você vai abrir os olhos. E realmente abriram os olhos dele, e eles não morreram naquele momento. Satanás vai parecer que Satanás está certo, que Satanás está com a razão, mas ele ainda hoje usa esse mesmo texto, esse mesmo tema, irmãos, que são as meias verdades. Ele diz: vocês serão como um Deus, mas ele não diz que você vai ser como um Deus em poder, em glória. Você será como um Deus, conhecendo o bem e o mal, sim, mas ele não diz que a partir daquele momento, agora nós a todo instante estaremos lutando contra o mal dentro da gente. Ele usa de meias verdades. Ele tenta confundir a mente dela. Por isso que o apóstolo vai dizer que o mal que eu não quero eu faço. Nós vamos ver que Satanás tem várias religiões hoje com meias verdades. Porque você não pode falsificar uma nota de R$3. Não existe nota de R$3. Você vai falsificar aquilo que já existe. E várias religiões hoje estão nisso, nas meias verdades de Satanás. Você olha para algumas religiões hoje e parece que é verdade. Você olha e diz: rapaz, adora a Deus também. Tem religião que nós vemos que reconhece Jesus como Deus, reconhece Jesus como Cristo, reconhece que Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas não reconhece que Ele é o único caminho. Meias verdades. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta extraordinário. É verdade ou mentira? É verdade. Mas para eles, Jesus não é Deus. Irmãos, para os candomblestas, eles dizem que Jesus realmente é um ser poderoso. Ele é poderoso, não é? Mas para eles, ele não é Deus. Não é o único caminho, não é o único ser que pode ajudar. Ainda hoje, Satanás ele usa meia-verdades para tentar nos confundir, para tentar nos persuadir. Mas para essa igreja, para esse povo que está aqui, Ele é o único verdadeiro. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Os budistas vão dizer que Jesus é um ser iluminado, é ou não é? É verdade, mas não é Deus. Então várias meias verdades Satanás ele tenta implementar na nossa mente, nas religiões. Existem religiões que você vai ver, irmão, que parece que está tudo direitinho com a Bíblia, mas para você entrar lá, você tem que aceitar uma profetisa deles lá. Parece que é verdade. Então ainda hoje Satanás ele usa insatisfação. Ele usa aquilo que você deseja contra você. Satanás ele sabe o ponto fraco de cada um aqui. Ele sabe o meu, sabe o teu. Ele sabe o nosso ponto fraco.
E o que isso gera, quais são as consequências do pecado de Adão e Eva para a gente hoje? Esse pecado atinge 3 pontos da nossa vida. Primeiro, ele deforma o nosso caráter. O nosso caráter é deturpado. Ele também deforma o nosso anseio por Deus e o nosso lugar diante de Deus. Vamos ler o versículo 7. No versículo 7 vai dizer: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Irmão, se você for ler o capítulo 2, o versículo 24, está aí pertinho, vamos ler rapidinho. Capítulo 2, versículo 24. O 24 e o 25. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mulher, sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Agora no versículo 7 do capítulo 3, aquilo que era normal para Adão e Eva, agora se torna algo que tem que esconder. No capítulo 24, irmãos, Eva olhava para Adão e via a totalidade de Adão. Adão não tinha o que esconder de Eva. Adão olhava para Eva e via Eva por inteira, a totalidade de Eva. Não tinha o que esconder um do outro. Mas após o pecado agora, Adão tem o que esconder de Eva. Eva tem o que esconder de Adão. A partir do momento do pecado, o nosso caráter é deturpado. Agora, aquilo que Adão conhecia de Eva, agora Eva tinha algo para esconder de Adão. Adão tem algo para esconder de Eva. O vínculo foi quebrado. E agora o homem é aquilo que ele quer mostrar. Adão agora olha para Eva e vê aquilo que Eva quer mostrar. Eva olha para Adão, antes Eva via a completade de Adão, tudo de Adão, não tinha nada para esconder. Agora Adão olha para Eva e Eva tem algo para esconder de Adão. Isso significa que eu só vejo de você o que você quer me mostrar. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que dizem assim: no namoro era uma coisa, no casamento é outra. Você vê alguém postando briga em rede social? Eu só vejo de você o que você quer mostrar. Isso significa agora que eu não conheço você 100%. E você também não me conhece 100%. Apenas Deus nos vê por inteiro. E agora o homem que tem o que esconder, irmãos, da mulher, agora o homem, agora eu só vou ver dele o que ele quer mostrar. Por mais que você tenha um amigo, cresceu junto, você nunca vai saber 100% dele. Você nunca vai saber 100% do seu cônjuge. Porque eu só vejo de você, eu só vejo da minha esposa o que ela quer me mostrar. E ela só vê de mim o que você quer mostrar. Por isso que a gente vê muitas vezes casos por aí: rapaz assassinou, fulano matou não sei quem, fulano estuprou não sei quem, mas rapaz, fulano tão gente de bem, trabalhador, quem diria? É porque ele mostrava, você via dele o que ele queria mostrar. Eu vejo do outro agora o que eu quero mostrar. E agora o homem que tem que esconder, o homem não quer estar diante de quem? Daquele que tudo vê, diante de Deus. Então o pecado deforma o nosso anseio de Deus. Deus chegava no jardim, Deus não precisava chamar. Agora Deus tinha que dizer o que? Onde estás? Agora Deus tinha que chamar Adão. Porque o homem agora que tem o que esconder, não quer estar diante daquele que tudo vê. João vai falar: aquele que faz as trevas não vem para a luz, a fim de que suas obras não sejam descobertas. E por isso é tão difícil evangelizar, é tão difícil pessoas se renderem a Deus. Adão agora que tinha um compromisso com Deus todo final da tarde, Adão agora não quer que Deus olhe para ele e veja a nudez dele. Não quer que Deus olhe para ele e veja o pecado dele. E é algo mais sério, irmãos, do que a nudez. Porque Adão ali, ele tenta com suas próprias mãos fazer uma roupinha, sabe, para ele e para Eva. Mas mesmo assim ele não se apresenta diante de Deus, ele se esconde. Porque ele sabia que era mais profundo do que aquilo. Ele tinha desobedecido a Deus, e aquilo que ele fez com as suas mãos não poderia reparar o seu erro. Deixa eu dizer para você: as obras que você faz aqui, irmãos, está pensando que você vai ser salvo por obras? Está pensando que é a sua obra que te justifica diante de Deus? Adão sabia. Adão, ele faz roupas além de figueira, ele cobre a Eva, mas ele sabia que ainda assim não poderia estar diante de Deus. E
Isso significa que o homem não pode se justificar sozinho. O erro do homem não pode ser pago por ele mesmo. E aqui já aponta para Jesus. Adão agora vai se esconder. O homem, a partir do pecado de Adão, de Eva, está constantemente fugindo de Deus. E essa pergunta que Deus faz, onde estás, ecoa até hoje. Até hoje Deus está perguntando para o teu vizinho que não é convertido, onde estás? Para a tua vizinha, onde estás? Para o teu colega de trabalho, onde estás? Porque o homem agora não quer estar diante de Deus. Adão vai fazer o quê? Vai se esconder aonde? Entre as árvores. O que as árvores eram para Adão? Sustento. Deus disse no capítulo 2, as árvores vai ser para o seu sustento. Cuida, guarda, é teu, Adão. Aquilo que era sustento para Adão, agora vai se tornar esconderijo. É uma das desculpas hoje nossa. Aquilo que era, vamos dizer, o trabalho de Adão, de onde Adão tirava o seu sustento, agora vai se tornar lugar de esconderijo para com Deus. Adão agora tem desculpa, nunca tem tempo, sabe? Sabe aquele irmão que está na igreja e você precisa dele para uma obra, mas ele nunca tem tempo? O trabalho sempre está em primeiro lugar, se escondendo. O homem se esconde atrás da árvore da razão, da ciência. Através da ciência, ainda hoje o homem tenta negar a existência de Deus, porque se não existe um Deus, eu não tenho que prestar contas. Se não existe um Deus, não existe pecado. Se não existe um Deus, eu não tenho que me reparar com ninguém. Até hoje o homem está fugindo. O homem se esconde através das árvores do pecado, os vícios, os desejos carnais. Não permite que você vá até Deus. Não permite que você negue a si mesmo o seu lazer, o seu sofá, a sua televisão, para vir até Deus. O homem está se escondendo de Deus. Em terceiro lugar, o pecado muda o nosso lugar diante de Deus. Repare que antes de Deus perguntar o que você fez, Deus pergunta: onde estás? E ainda assim, na segunda pergunta de Deus, Deus não pergunta o que ele fez. Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Porque o lugar, tente pegar isso aqui, eu não sei se eu consigo explicar, mas o lugar que você está é mais importante do que o que você fez. Eu vou dar um exemplo. Jesus vai narrar uma parábola do filho pródigo. Eu acredito que todos os irmãos conhecem. E veja a referência de lugar, irmãos. A todo momento Deus ele vai falar de lugar. Ele diz em Apocalipse, né? Lembra-te de onde caíste. É o lugar. Ele sempre está falando de lugar. E ali o filho pródigo, eu não sei se eu consigo explicar porque isso aqui é espiritual, mas o filho pródigo no chiqueiro está mais próximo do pai, está mais perto do pai do que o outro filho que está dentro de casa. Dá para pegar isso aqui? O filho pródigo no chiqueiro, longe, a quilômetros de distância do pai, quando ele cai em si, ele está mais perto do pai do que o outro filho que estava dentro de casa. Isso aqui diz algo para a gente hoje. Deus está perguntando: onde você está? Não é um lugar físico, não. Onde você está diante de mim. Você está onde eu te coloquei? Você tem estado onde eu te estabeleci? Você tem estado perto de mim? E também aponta para o nosso coração. Porque Deus está perguntando assim: Adão, onde estás? Aonde você está agora, Adão? Está muito longe para mim te perdoar? Ou está muito perto onde eu possa te alcançar? É um lugar diante de Deus. Sabe quando você tem dois tipos de pecadores, irmãos? É que eu acho que eu vou conseguir explicar melhor. Tem aquele pecador que diz assim, que peca, né? E diz assim: ah, é normal, a carne pecar mesmo. E continua vindo para a igreja. Esse está dentro da casa, mas está longe de Deus. E tem até aqueles que estão no mundo, não vem à igreja, mas quando peca, ele sabe que está errado.
Ele sabe que precisa de conserto. Deus está perguntando para Adão: isso aí, onde estás, Adão? Você precisa de conserto ou você está conformado com o seu pecado? Então aonde você está, irmãos? No versículo 21, eu queria que os irmãos lessem também comigo. E fez o Senhor Deus e Adão e a sua mulher, e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Aqui aponta para a misericórdia de Deus. Aqui está apontando para Cristo. E como eu falei antes, está mostrando que nem Deus agora aceita Adão da maneira que Adão está. Adão agora está dizendo assim: Eva, agora Eva, eu quero que você me olhe desse jeito como eu estou agora. Cobrindo aqui, eu quero que você me olhe assim. Mas Deus diz: Adão, nem assim. Só tem um jeito de eu continuar te olhando, Adão. Eu vou te vestir. Eu vou te vestir com peles. E nós sabemos que aqui representa o sacrifício de Jesus. Deixa eu te dizer, esquece isso de Deus te aceita como você é. Não, se Deus olhasse para você sem a lupa da graça de Cristo, quão distante você estaria nu diante dele. Sabe por que ele te aceita ainda na presença dele? Porque agora quando ele olha para Adão, vestido com a roupa que ele fez, ele olha e vê o que ele quer ver. Deus agora, a partir do momento que você aceita Cristo, Deus olha para você e vê Cristo em você. Não é a sua qualidade, não. É Cristo em você. Glória a Deus. Isso aqui me diz uma coisa: não existe salvação, não existe maneira, outra forma, não. Maria, João, não, Barnabé, não existe outro meio de eu estar diante de Deus, de eu me salvar diante dele, a não ser Cristo, a não ser o sangue derramado na cruz do Calvário. Nós temos, o apóstolo Paulo vai dizer: não useis a liberdade para dar lugar à carne, porque muitas das vezes quando a gente diz não é por obra, a gente pensa que pode fazer o que quiser. Não. Então lembre-se disso nessa noite. Não é pela nossa capacidade, não é pelo nosso falar, não é pelo nosso louvar, não. É pelo sangue de Jesus. Um cordeiro precisou ser morto. Um cordeiro precisou ser degolado. Ele é o cordeiro, ele é aquele que Abraão viu quando foi sacrificar Isaac. O que substitui Isaac, o homem. Ele é aquele que se entregou por inteiro. João Batista vai olhar para ele e vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Salvação só através de Jesus. Você é aceito por Jesus, através de Jesus. E isso é graça. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Espero vir mais vezes aqui. E glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pastor? Glória a Jesus. Deus continue abençoando a vida do diácono. Glória a Jesus. É bom, irmão, ver a igreja escutar a palavra, né? A igreja estava focada. Glória a Jesus. Estava ali só observando, né? Nós ficamos focados, parados. É bom demais uma pregação que nós entendemos a verdadeira palavra. É isso que eu tenho falado e tenho dito. Teologia é bom, mas a verdadeira palavra está aí. É Bíblia. Glória a Jesus. É onde nos edifica e nos ajuda a nos manter de pé. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite. Glória a Jesus. Deus abençoe aqueles que vieram nessa noite, aqueles que não puderam vir. Deus abençoe aqueles que participaram da live, tá certo? Glória a Jesus. Vamos orar para a glória de Deus. Nosso diácono José vai estar